A Pequena Sereia é um dos filmes da minha infância, e recentemente, quando lançaram live action, eu fui uma das primeiras a assistir. E vendo o filme agora, mais velho, eu tive uma interpretação completamente diferente. Não me levem a mal, mas eu acho a personagem da Ariel muito ingênua, pura e sem graça. Mas se for pra falar mal dela, eu teria que falar mal de todas as princesas clássicas da Disney, que sua maioria são assim também. Só que aí já complica a minha vida, porque elas fizeram parte da minha infância e eu tenho memória afetiva com elas. Então sim, gente, eu passo pano pras minhas princesas clássicas ingênuas, puras e apaixonadas. A verdade é que eu sou uma recalcada. Meu sonho de infância era encontrar amor verdadeiro e ser feliz como elas. Mas logo no meu primeiro namoro, eu levei um belo par de chifres. Então obrigada, Disney, por me vender um amor romântico ideal e me traumatizar com isso. Agora, voltando a falar da Pequena Sereia, um fato curioso pra mim é que por mais que eu adore as princesas da Disney, eu sou completamente obcecada pelos vilões. E não diferentemente, eu sou fã da Úrsula e é sobre ela que a gente vai falar hoje. Talvez eu consiga me identificar mais com a personagem da Úrsula do que com a Ariel, porque eu sinto que a Úrsula traz sentimentos negativos também com a personagem, então ela sente raiva, inveja, rancor. E eu consigo entender que tudo que ela faz é porque ela não tem uma boa relação com o Tritão. Ou seja, não necessariamente são coisas que ela faz pra atingir a Ariel. Eu sinto que a Ariel é só uma pessoa que tá jogada ali no meio da história, porque real, o conflito é sobre ela e o Tritão. Agora tentem se colocar no lugar da Úrsula. Você é uma criatura roxa, cheia de tentáculos, em um mundo onde só existem sereias, com a voz linda. Imagina como a Úrsula não deve ter se sentido rejeitada por causa disso. Será que ela queria ser tratada como uma bruxa do mar? Ou deram esse título pra ela porque ela era diferente das sereias? Pois eu vou deixar vocês decidirem nos comentários. Hoje nós vamos pro tribunal defender a Úrsula porque eu vou contar a história dela completa pra vocês. Corações infelizes! Lembrando que tudo que eu vou falar hoje é baseado nesse livro, gente, que é um livro oficial da Disney, mas eu vou contar a história dele resumida, porque a história completa mistura muitos personagens de outras histórias, e eu quero focar aqui apenas na história da Úrsula e do Tritão. Eis que Poseidon, o deus de todos os mares, teve 2 filhos, o Tritão e a Úrsula. Guardem essa informação porque ela é bem importante. O primeiro foi o Tritão, o mais velho, e depois veio a caçula, a Úrsula. Mas o Tritão, quando descobriu que a Úrsula ia nascer aquela criatura ali cheia de tentáculos, ficou com repúdio da irmã e decidiu esconder ela no mundo dos humanos. Então ele meio que abandonou ela lá no mundo dos humanos, onde ela foi adotada por um humano que meio que virou o pai adotivo dela. E no livro é contado que provavelmente esse homem que adotou ela, né, que foi o pai da Úrsula durante a infância dela, provavelmente foi o único ser que já amou a Úrsula de verdade. Então você imagina já o psicológico ali da personagem. Então a Úrsula cresceu ali no mundo dos humanos, mas ela sempre tinha uma vontade muito grande de ir pro mar e não sabia por quê. Até que um dia ela decidiu se jogar de um precipício, sim gente, ela se jogou de um precipício, pra cair na água. Quando ela tava lá nadando, ela percebeu que ela conseguia respirar embaixo d'água e aí começou a ter uma consciência ali dos poderes dela. Mas quem não gostou disso foram os aldeões da aldeia, que viram uma menina ali de mais ou menos 10 anos pular de um precipício, sobreviver e depois sair como se nada tivesse acontecido. Então eles acharam que a Úrsula era uma espécie de demônio e decidiram queimar ela na fogueira. O pai adotivo dela conseguiu chegar a tempo e salvar a Úrsula, então ela foi correndo pro mar, mas o pai ficou e acabou sendo torturado e morto por esses aldeões. E foi durante esse tempo que a Úrsula voltou pra água que ela começou a desenvolver os poderes dela como deusa e os poderes também de bruxaria dela. E vocês acham que a Úrsula ia deixar por isso mesmo? Tipo, mataram o pai dela e é isso? Não, gente, ela voltou pra se vingar dos aldeões dessa aldeia e matou todo mundo, ela fez uma chacina. Quando ela tava, tipo, ali destruindo toda a cidade, o Tritão apareceu falando: olha, Úrsula, é o seguinte, eu sou o seu irmão, e agora eu estou te convidando pra você morar lá no Reino das Sereias comigo. Ela falou assim, como assim? Eu tenho um irmão, não sei o quê. Mas aceitou, né? Porque até então ela era uma criatura muito sozinha. Só que ele deu uma condição pra ela. Como ele não gostava ali da forma dela, ele falou assim, olha, você pode morar no meu reino, mas você vai ter que assumir a forma de uma sereia. E essa forma da Úrsula Sereia é mais ou menos como a gente vê ela no filme ali de Vanessa. Então ela ficou por muito tempo morando no Reino do Tritão com aquela forma de sereia. Só que a Úrsula amava a forma dela e não queria mudar. E ela vivia pedindo pro irmão pra que ele deixasse ela usar a forma verdadeira dela. Mas ele sempre negava. Então, por não respeitar as normas do Tritão e por também praticar bruxaria, a Úrsula foi expulsa do Reino das Sereias. Agora eu pergunto pra vocês, gente, será que a Úrsula é realmente culpada por odiar o irmão que abandonou ela, passou anos reprimindo a irmã porque não aceitava a verdadeira forma dela e expulsou ela do reino? Será que de fato ela é a vilã? Ou a história não foi contada de forma completa? Bom, gente, essa resposta eu deixo pra vocês porque eu sou gada da Úrsula. Pra mim, ela é uma das melhores personagens do filme, e eu queria muito que a Disney fizesse um live action com ela, igual fizeram de algumas vilãs, tipo Cruella, Malévola. E olha, eu não sei vocês, mas pra mim o único vilão dessa história é ele mesmo, que criou um reino onde todo mundo tinha que seguir o mesmo padrão, ser aquela sereia, esbelta, e que qualquer pessoa que fosse diferente ia ser expulsa. Então temos um rei extremamente narcisista, maquiavélico, disposto a fazer qualquer coisa para que as pessoas sigam os ideais dele. Já a nossa querida Úrsula sempre se amou do jeito que era, nunca quis ser uma sereia.
Inclusive, ela tinha raiva das sereias de tanto que o Tritão queria obrigar ela a ser uma sereia. Então, por mais que ela conseguisse entrar na forma da Vanessa e ficar naquela forma de sereia, né, que eram os padrões do reino, sempre foi dito na história que ela se achava linda e não queria mudar. Ou seja, toda essa história é sobre uma pessoa viver fora dos padrões, se amar desse jeito e ser rejeitada simplesmente por gostar de ser ela mesma. Desculpa, gente, mas eu vou ter que passar o pano pra Úrsula. Eu não sei como que Ariel não buscou saber qual que era a história da tia. Gente, se eu descobrisse que eu tinha uma tia bruxa, eu ia querer saber quem era, a história dela, sei lá. E outra, eu ia ficar super amiga da minha tia, ia pedir pra ela me ensinar a fazer as bruxarias, os feitiços, tudo. Gente, eu ia adorar. Então, assim como o Tritão queria controlar a vida da Ariel a qualquer custo, proibindo ela de se aproximar dos humanos, ir pra superfície, colecionar objetos, ele também queria controlar a Úrsula. Ou seja, as duas foram vítimas dele. Tanto que eu acredito que no final do filme da Pequena Sereia, ele se tocou. Porque depois de perder a irmã, de quase perder o trono, de quase perder a filha, de quase morrer, aí ele percebeu que devia parar de ser assim, de que cada um é cada um, que nem sempre todo mundo vai seguir o que ele quer. Se ele tivesse sido um bom irmão pra Úrsula desde o início e amado ela da forma que ela era, ela nunca ia se vingar dele. Se ele tivesse, desde o início, deixado Ariel ir pra superfície e viver o amor da vida dela, a filha não teria sido enfeitiçada, perdido a voz e todo aquele drama. Mas assim, pelo menos eu sinto que no final do filme, depois de tudo que aconteceu, e será que precisava mesmo tudo isso acontecer? Ele meio que começou a aceitar as coisas, tanto que ele ajudou Ariel a voltar pro mundo humano, transformou ela em humana, foi lá no casamento da Ariel e do Eric. Então assim, eu sinto que no final, tipo, nos últimos segundos, ele se arrependeu. Mas na minha opinião, não deixa de ser o grande vilão da história. E vocês, o que acharam dessa história? Quem foi o verdadeiro culpado? E me contem aqui, vocês também gostariam de ver um live action contando sobre a história da Úrsula? Lembrando também, gente, que a partir de hoje vai ter 2 vídeos por semana aqui no canal. É isso, gente, continue acompanhando. Beijo, tchau!